Olá, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia no nosso canal, inspirados pela palavra. E hoje nós vamos estar aprendendo um tema muito interessante. Você sabe o que é ser templo do Espírito Santo? Nós vimos falar muito sobre esse assunto. Você é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Você é templo e não a igreja que é templo do Espírito Santo. E nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa palavra hoje. O que é ser templo do Espírito Santo? Todos podem ser templo do Espírito Santo? Vamos aprender? Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos fala assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo, ele não pertence a nós mesmos. O nosso corpo pertence ao Senhor Jesus, a Deus. Quando fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar desse corpo. Porque como a palavra mesmo fala, que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo, ele não habita em corpo sujo. E como tem estado o seu templo? Como tem estado o seu coração? Será que você tem cuidado? Eu estava assistindo um vídeo de uma cantora gospel, que ela foi participar de um quadro no programa do Silvio Santos, que faz aquele quadro de pergunta, que roda a roleta. E eu lembro que a apresentadora falou assim para ela: Você pode beber? Ela falou assim: Posso beber. Você pode fumar? Posso. A resposta dela para a apresentadora: Eu posso fazer o que eu quiser. E realmente nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas como a palavra aqui fala também no capítulo 6 de 1 Coríntios 12, fala assim, ó: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E essa foi a resposta dela para a apresentadora: Eu posso tudo, mas eu não quero. E essa é uma maneira também de nós cuidarmos do nosso templo, do nosso coração. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso beber, posso fumar, posso me prostituir, posso fazer o que eu quiser, mas não me convém. Quando eu passo a entender que o meu coração, que a minha vida, ela é feita para o Senhor, ela é feita para o Senhor Jesus habitar, eu sei que eu tenho que abrir mão de muitas coisas, porque existem coisas que desagradam ao Espírito Santo. Existem coisas que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final dessas coisas vai nos levar à morte. A gente sabe que o pecado é muito bom, o pecado é gostoso, né? Mas o final a gente sabe, o final é a morte. E nós, irmãos, não merecemos a presença do Senhor. Nós não merecemos ser templo do Espírito Santo de Deus. E uma pergunta que eu faço para cada um de nós: por que eu, sendo pecador, imperfeito, o Espírito Santo ele habita em mim? E a resposta não é porque eu sou boa, mas é pela graça e pela misericórdia do Senhor. É pelo amor que o Senhor Jesus ele sente por nós. E o templo ele se torna santo não é por mim, mas é por quem habita dentro dele. Para um templo ser santo, ele precisa da presença do Senhor Jesus. Antigamente, no Velho Testamento, o templo ele era representado pelo tabernáculo e pelo templo de Salomão, né? Logo após o seu pai Davi morrer, Salomão, né, ele fez o templo e o Espírito Santo ele habitava naquele templo. Já no Novo Testamento, depois do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós passamos a ser o templo do Senhor. Passamos a ser o templo do Espírito Santo. E vemos, né, o sacrifício do Senhor Jesus por nós. E uma palavra muito bonita, irmãos, que fala que nós somos consagrados, somos separados para servir ao Senhor. E uma frase também que eu achei muito bonita, que fala assim, ó: somos potes de barro
E dentro de cada um de nós existe um tesouro. E o que é esse tesouro na nossa vida? Esse tesouro é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo que, quando a gente sente aquele vazio do nosso coração, ele preenche. E somente o Espírito Santo, ele pode preencher o vazio que existe no nosso coração. A palavra também que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E a pergunta é, qualquer pessoa pode ser templo do Espírito Santo? Não, não é qualquer pessoa que pode ser templo do Espírito Santo. Porque para eu ser templo do Espírito Santo, precisa de alguns critérios. E é o que nós vamos estar falando agora. A Bíblia, né, irmãos, nos fala que somente aquele que se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, esse sim vai ser templo do Espírito Santo. E isso nos mostra que não são todas as pessoas que são templos do Espírito Santo, mas sim aquelas pessoas que realmente se arrependem e se convertem ao Espírito Santo. Porque quando eu falo se arrependem, né, de fato aceitam a Jesus, muitos estão dentro da igreja falando que se arrependeram, falando que são templos do Espírito Santo, falando, né, que são usados pelo Espírito Santo, mas muitos não estão convertidos, irmãos. Precisamos nos converter, precisamos nos arrepender verdadeiramente. Ser templo do Espírito Santo, irmãos, não é fácil, porque nós precisamos, né, ter responsabilidade com esse templo, porque quando nós falamos que nós somos cristãos, né, que nós somos servos do Senhor, todos os olhos vão estar voltados para nós, para aquilo que nós fazemos de certo e para aquilo que nós fazemos de errado. E nós precisamos dar bons testemunhos, nós precisamos, né, ser milagres, precisamos, né, mostrar para as pessoas que estão, né, no mundo que somos separados para o Senhor Jesus. Somos separados para servir a um Deus, para fazer a obra. E a responsabilidade que nós temos quando aceitamos a Jesus é muito grande, porque através da nossa vida, outras pessoas podem vir, né, para a casa do Senhor, podem conhecer o nosso Deus. E nós precisamos também ter uma vida santa diante de Deus, uma vida separada para Deus e cuidar, né, para que o pecado não domine a nossa carne. Porque nós sabemos que a luta da carne contra o espírito é muito grande. A nossa carne, ela é pecaminosa, né, irmãos? Mas o nosso espírito precisa ser separado para servir a Deus. E nós precisamos, né, todos os dias, estar alimentando a nossa carne nas coisas do céu, para que ela não venha, né, se tornar mais forte do que o nosso espírito, para que os desejos da carne, né, não sobreponha ao desejo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:18, nos fala assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então nós temos que fazer o que, irmãos? Vigiar a todo instante. Vigiar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos cometendo. Pedir a Deus, né, que nos dê força, nos dê sabedoria, para que a gente venha fugir da aparência do mal, para que a gente venha cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é santo, o nosso corpo é consagrado ao Espírito Santo. E um exemplo que eu quero trazer para a nossa vida, irmão, que nós vivemos no nosso cotidiano. Quando nós chegamos em uma casa, que a gente começa a reparar, né, bagunça, sujeira, né? Quando a gente chega de repente, a pessoa até fala pra gente assim, ó, não repara não. Você acha que você não vai reparar? É claro que você vai reparar. Ainda mais quando a pessoa fala assim, não repara não. É aí que a gente vai reparar mesmo. Muitas das vezes a gente não tá nem observando aquela sujeira ali, mas só da pessoa falar pra gente, não repara, o nosso olho vai logo na sujeira. E não é uma coisa muito ruim quando alguém chega na nossa casa,
que a casa tá bagunçada, que a casa tá suja, a gente fica se sentindo mal, não é? Imagina o Espírito Santo de Deus, quando ele chega no nosso coração e encontra tudo sujo. Você já imaginou como que o Espírito Santo, ele deve ficar triste quando ele encontra a nossa casa suja, quando ele encontra o nosso coração sujo, quando ele encontra a nossa mente poluída com as coisas do mundo? Eu imagino a tristeza do Espírito Santo, irmãos. Eu imagino como o Espírito Santo ele fica incomodado quando ele chega nessa casa e tá tudo bagunçado, tá tudo de perna pro ar. E é por isso que eu trago essa palavra nessa hora para todos nós. Essa palavra ela tem mexido muito comigo. Eu preciso limpar o meu coração. Eu preciso limpar a minha mente. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo para ter a presença do Espírito Santo em minha vida. Para ter a presença do Espírito Santo habitando em mim. E o que nós precisamos cada dia é pedir ao Senhor que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Sabe quando você chega na igreja e a pessoa aceita Jesus e começa, a caminhar, começa, a trabalhar na obra do Senhor, o amor, o empenho que essa pessoa tem, o fervor que você vê a pessoa na igreja cantando, louvando, trabalhando, é esse desejo que nós precisamos pedir ao Senhor, que volte a reacender em nossos corações. É voltar lá no passado, quando nós aceitamos a Jesus. É a trabalhar na obra do Senhor com amor, com força, com vontade. É ter desejo de ganhar almas para Jesus. É ter desejo de buscar o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor, irmãos. Nós sabemos que nos dias de hoje não é fácil. Não está fácil servir ao Senhor nos dias de hoje. Mas precisamos pedir força, sabedoria e discernimento para o Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos também ter um cuidado muito grande. É o cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Como fala em Efésios 4, o versículo 30, que vai falar assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Temos que ter um cuidado muito grande, irmãos, com o nosso dia a dia. O que você tem feito no seu dia a dia? Você tem feito alguma coisa que te causa vergonha? Você tem feito alguma coisa que, se alguém descobrir, vai trazer vergonha para você? Isso é entristecer o Espírito Santo, irmãos. O que você tem pensado, o que você tem desejado no íntimo do seu coração? É aquilo que agrada a Deus? É aquilo que agrada ao Espírito Santo? Então nós precisamos meditar nisso, irmãos. E terminando, irmãos? Nós fomos comprados com um preço muito alto. Um preço que ninguém pode pagar por você nem por mim. Só Jesus, ele pagou com preço de sangue, que foi a morte de cruz para mim e para você hoje, vivermos, essas pessoas lindas, maravilhosas. E o melhor de tudo, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então vamos dar valor, não vamos envergonhar o Espírito Santo. Vamos mostrar para as pessoas que o nosso Deus, ele quer habitar dentro de cada um de nós. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então faça hoje. Leve a palavra do Senhor Jesus a toda criatura, e aquele que crer será salvo.